Meus queridos acadêmicos do 7º período, saudações a todos vocês, estamos de volta e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante na prática jurídica. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do advogado na defesa do réu. É claro que a atuação do advogado, do autor, é fundamental. Nós estudamos que o advogado precisa ter todo o cuidado do mundo com a elaboração da petição inicial, o cumprimento de todos os requisitos, a juntada dos documentos, a defesa das teses. Porém, agora é momento de analisarmos o outro lado da história. É momento de analisarmos como deve agir o advogado no momento da defesa. Você é contratado para atuar na defesa do réu. E agora? E nós vamos falar, nesse momento, de 15 cuidados, de 15 detalhes que são fundamentais na atuação do réu na defesa do cliente. Então, vamos começar falando da contratação. Então, o primeiro passo é esse, você tem que formalizar a contratação. O cliente te procura, dizendo que recebeu possivelmente uma citação pela qual ele foi convocado a integrar uma relação processual e responder a certa demanda. Então, nesse momento, ele vai procurar o advogado a fim de que possa, portanto, defender os seus interesses. Então, você vai formalizar a contratação. Você vai fazer o contrato de prestação de serviços e honorários advocatícios, levando em consideração a atuação vindoura e levando em consideração também, para fins de cálculo de honorários, a tabela de honorários como parâmetro mínimo, a tabela de honorários publicada pela Ordem dos Advogados do Brasil. Então esse é o primeiro passo, a contratação. Segundo passo, você vai redigir, não esqueça, da procuração, né? Você vai redigir a procuração e, se for o caso, a declaração de hipossuficiência. Então, até porque você precisa imediatamente fazer a sua habilitação nos autos do processo, habilitação eletrônica, e aí você precisa, então, da procuração do seu cliente. Redija a procuração, mencione os poderes que você precisa nesse processo para a atuação e defesa dos interesses do cliente. E verifique se é o caso de também redigir e solicitar ao cliente a assinatura da declaração de hipossuficiência. Será que você vai pedir gratuidade de justiça ou não? Será que seu cliente merece a gratuidade de justiça ou não? Lembrando que não basta a declaração de hipossuficiência. Se for pedir gratuidade, você vai também solicitar a ele outros documentos, como o comprovante de renda e comprovante de gastos, alguma declaração de inexistência de titularidade de imóveis, certidão negativa de propriedade de veículo, a fim de demonstrar a real condição financeira do seu cliente. Então esse é o segundo passo, redigir a procuração e a declaração de pobreza. O terceiro passo, pedir a habilitação nos autos eletrônicos. Então, você nunca vai defender o seu cliente sem acesso integral aos autos. Então, você precisa fazer a habilitação. Para isso, basta acessar o PJE e aí você vai digitar as informações que você tem, que foram apresentadas pelo próprio cliente. Na verdade, o seu cliente, se ele foi citado eletronicamente no mandado, vai constar aquela numeração do processo, dos autos, e aí você consegue acessar. Ou às vezes ele foi citado pessoalmente, aí você vai ter também o número de chave de acesso, você vai digitar e vai encontrar esse processo. Ou você pode simplesmente pesquisar no seu ambiente virtual, e aí você vai também ter acesso a esses autos, você vai conseguir encontrar esse processo e vai ter a opção lá para habilitação nos autos. Você pede a habilitação e procede à juntada aos autos da procuração, ok? Esse é o terceiro passo, a habilitação
nos autos. Quarto passo, acesso integral aos autos. Você nunca pode pensar em agir na defesa de um cliente se você não tiver acesso integral aos autos, se você não tiver conhecimento de todas as alegações de fato, de todos os documentos que instruíram essa petição inicial. Esse é o quarto passo. Quinto passo, conferir se houve designação de audiência de conciliação e a data dessa audiência. Aí você vai agendar a data dessa audiência para que você possa, portanto, comparecer. Nesse caso, existem duas possibilidades. Normalmente, a audiência é marcada. Então, quando o cliente te procura com o objetivo de defendê-lo no processo, já tem uma audiência de conciliação marcada. Até porque, normalmente, o prazo de defesa só vai começar a ser contado a partir da audiência. Mas é preciso certificar se o juiz realmente marcou a audiência. Que existem algumas situações que o juiz não vai designar de imediato audiência de conciliação ou mediação. Aí nessas hipóteses, se por exemplo não couber a autocomposição, ele vai determinar a citação do requerido para integrar a relação processual e também para que possa apresentar defesa. Então, pode ser que a partir da citação, nos termos do artigo 231, a gente já tenha o termo inicial da contagem do prazo para apresentar a própria contestação. Então, você tem que verificar. Será que marcou a audiência de conciliação? Se foi marcada, qual é a data? Deixa eu agendar para não ter erro depois. Ou então, não marcou a audiência de conciliação? Já está contando o prazo de defesa? Que prazo é esse? Então, eu preciso conhecer essas informações. Esse é, portanto, a quinta dica aí, o quinto ponto importante envolvendo a atuação do advogado quando pretender atuar na defesa do réu. A sexta observação importante o advogado precisa estar atento ao termo inicial da contagem do prazo de defesa. E não é tão simples. Quando é que começa a contar o prazo para apresentar a contestação? Depende. Nós temos que analisar as regras do artigo 335, estar atento também ao 231, a fim de identificarmos com precisão quando é que começa a contar esse prazo. Pode ser que o prazo ele tenha início a partir da audiência de conciliação, ou a partir da última sessão de conciliação, se houver a redesignação da audiência. Pode ser que o réu ele se manifeste nos autos até 10 dias antes da audiência, solicitando o cancelamento da audiência, numa hipótese em que o autor tenha manifestado desinteresse na realização da audiência. A partir do protocolo da petição de pedido de cancelamento, já iniciaria a contagem desse prazo de defesa, nos termos do artigo 334, parágrafo 5º. Então, essa é uma outra possibilidade também. Às vezes, o prazo de defesa ele vai ser iniciado em momentos totalmente distintos. Outra coisa, uma sétima dica importante, combinar com o cliente sobre eventuais propostas a serem apresentadas na audiência de conciliação ou mediação. Você tem alguma proposta de acordo? Então você já vai analisar tudo antes, conversar com o cliente, para na hora da audiência você já estar preparado, para você ter ali uma margem de erro para as suas tentativas aí de diálogo, de pactuações, a fim de tentar chegar num acordo. Então, esse é um outro ponto importante, verificar as possibilidades de acordo. Uma outra questão que você precisa analisar também é eventual interesse, e aí seria então a oitava dica, né? O oitavo aspecto importante, verificar eventual interesse do réu no cancelamento da audiência. Às vezes, seu cliente ele não quer comparecer em nenhuma hipótese,
ou ele tem interesse em agilizar o andamento do processo. Então, se o autor tiver manifestado na inicial o desinteresse na realização, pode ser que seu cliente tenha interesse em que essa audiência também não aconteça. E aí você pode, então, solicitar o cancelamento da audiência. 334, parágrafo 5º. Nono aspecto importante, verificar eventual necessidade de recorrer de alguma decisão liminar concedida. Quando o seu cliente réu te procura para atuar, levando em consideração os interesses dele de defesa, pode ser que o juiz, quando ele despachou, quando ele se pronunciou nesse processo e determinou a citação, pode ser que ele tenha também analisado um pedido liminar formulado pelo autor e tenha deferido. Então pode ser que no momento que o réu ele teve conhecimento da existência desse processo, no momento que ele foi citado, ele também foi intimado quanto ao deferimento de um pedido liminar do autor. E aí, o que cabe ao advogado? Analisar a possibilidade de interpor imediatamente um agravo de instrumento, levando em consideração as hipóteses do artigo 1015, na tentativa de modificar essa decisão liminar lá no tribunal. Então, às vezes, o advogado é procurado, ele tem ao mesmo tempo que agendar o comparecimento à audiência de conciliação, ele já tem que pensar na defesa, mas ele já tem que pensar também em imediatamente interpor um agravo de instrumento junto ao tribunal. Tem que ficar muito atento a essa possibilidade também, ok? Essa é, portanto, a nona dica, o nono cuidado que nós temos que ter. 10º, consultar o histórico de processos em nome do cliente. Então, você não vai só perguntar para o cliente, você já sofreu algum processo similar a esse? Ou a parte demandante, o autor, ele já ajuizou alguma outra ação contra você em outro período? Não basta. Você precisa acessar o sistema. Você precisa fazer a consulta, a pesquisa por nome, por CPF, para tentar averiguar se realmente já aconteceu algum processo similar a esse ou que tenha alguma vinculação a esse. Isso pode permitir você alegar uma litispendência, uma conexão, uma coisa julgada principalmente. Então, se você está, por exemplo, agora defendendo o seu cliente numa eventual ação de revisão de pensão alimentícia, então você precisa buscar informações sobre o processo originário para comparar a situação em que houve o deferimento do pedido, a fim de buscar elementos para a defesa do seu cliente. Isso aí acaba sendo imprescindível. Então, sempre tem que consultar esse histórico de processos em nome do cliente. 11º item importante, comparecer à audiência de conciliação ou mediação. Não deixar de comparecer. É muito importante que o cliente também esteja presente, apesar de que se o advogado tiver poderes para negociar e transigir, ele pode representar o cliente. Mas é importante a presença do cliente. Às vezes é apresentada ali uma proposta de acordo e o advogado fica em dúvida. Será que meu cliente aceita, uma dação em pagamento, por exemplo, ou dividir aquela dívida em vários meses, em várias parcelas? Então é importante a presença do cliente. O advogado também tem que comparecer à audiência de conciliação, orientar o cliente a todo momento, se é viável ou não é viável aceitar aquele acordo. Então, o que o advogado tem que incentivar é a autocomposição, no sentido de diálogo, no sentido de uma abertura para a tentativa de consenso. Mas ele precisa averiguar a viabilidade, a coerência, a adequação, a razoabilidade da aceitação ou não de um acordo naquele momento. Essa, portanto, é mais uma dica importante. 12º item que eu queria destacar. Gente, isso aqui é fundamental. Vamos imaginar que não teve acordo na audiência, realmente tem que ser apresentada a contestação. Então, o que o advogado tem que fazer? Analisar com o cliente
o inteiro teor da petição inicial e documentos. Então não basta você só pedir para o seu cliente, olha, narra aí para mim como tudo aconteceu e deixa eu apresentar a sua versão dos fatos. Não. A contestação não é uma peça onde você vai simplesmente relatar ou descrever a fala do seu cliente. Não é. Na verdade, a contestação ela tem um caráter impugnativo. Então você precisa trabalhar a partir das afirmações do autor, a partir das alegações, buscando elementos para contrapor a essas informações, a esses fatos narrados pelo autor na petição inicial. Então você precisa sentar com o seu cliente, fazer a leitura ponto a ponto de cada palavra, de cada frase, de cada parágrafo, de cada argumento, de cada tese defendida, a fim de que vocês possam encontrar elementos a sustentar essa defesa. Então o cliente vai apontando ali o que realmente é verdade, o que está distorcido da realidade, qual que é a versão do seu cliente. Isso tudo precisa ficar muito evidente. E detalhe, gente, o advogado ele pode ser ótimo, ele pode dominar a técnica processual, ele pode saber tudo de direito material e processual, mas ele não conhece nada do fato. É o cliente que sabe tudo o que aconteceu, o detalhe do fato. E pode estar no detalhe o elemento preponderante para obter ou não um êxito nesse processo. Então, é preciso estar atento a cada detalhe do processo, analisar com o cliente, ponto a ponto, dar ao cliente a oportunidade de manifestar sobre tudo aquilo que foi apontado na petição inicial pelo autor. Esse é o 12º ponto que eu queria destacar nessa aula. O 13º item importantíssimo é solicitar ao cliente documentos. Então você vai apresentar ali a versão do seu cliente, dos fatos, impugnar todos os fatos alegados pelo autor, mas o Código de Processo Civil, o artigo 434, ele estabelece que a prova documental ela já deve instruir a contestação. Da mesma maneira que o autor, nos termos do artigo 320, ele já precisa juntar os documentos necessários para a propositura da ação. O 434, ele prevê que cabe tanto ao autor na inicial quanto ao réu na contestação juntar os documentos para provar as alegações. Então você já tem que pedir ao cliente documentos que possam dar uma base de sustentação a tudo que você está alegando. Documentos que sejam capazes de impugnar, contrapor aqueles fatos ou documentos que foram apresentados pelo autor na sua petição inicial. Ok? 14º item a ser analisado aqui nesse momento. Elaborar a contestação. Elaborar a contestação. E aí, gente, nesse item eu quero destacar 5 aspectos fundamentais da elaboração da contestação. Primeiro, a contestação ela precisa apresentar uma impugnação específica. É o ônus da impugnação específica, previsto no artigo 341 do Código de Processo Civil. Então você precisa rebater e impugnar ponto a ponto tudo aquilo que foi alegado pelo autor. Tem que ser assim. Aquilo que você não impugnar especificamente, presume que é verdadeiro. Então, é o ônus da impugnação específica. Segundo aspecto que eu quero destacar nesse item, nesse 14º ponto, a defesa ela deve ser integral. Então, na contestação você precisa reunir todos os elementos de defesa, todas as teses, tudo que você tiver de alegar. Então, eu tenho lá o artigo 337 que trata das preliminares processuais. Então, eu vou alegar todas as preliminares aí. Eu tenho a defesa direta de mérito, a defesa indireta de mérito, que eu tenho condição de alegar também. Eu vou reunir isso tudo. Eu quero alegar prescrição, eu quero alegar que a norma que justifica o direito alegado pelo autor não está em vigor. Enfim, tudo que você tiver de argumentos, de teses, você precisa apresentar no momento da contestação. É o momento oportuno. É claro que existem situações, aquelas questões de ordem pública, aquelas questões que o juiz pode conhecer de ofício, você até pode alegar depois.
mas o ideal é que tudo já esteja reunido na contestação, ok? O terceiro aspecto que eu quero destacar ainda nesse 14º item, impugnar documentos. Nunca deixe de fazer a impugnação também sobre os documentos apresentados pelo autor. Às vezes o autor apresenta documentos repetitivos, apresenta documentos impertinentes, às vezes documentos que não tem nada a ver com aquela situação. Às vezes ele apresenta um documento que aparentemente representa uma montagem. Então você precisa estar muito atento aí, impugnar também todos os documentos. O quarto cuidado, ainda nesse item, é especificar provas. É na contestação que o réu ele especifica provas. Então, ele não pugna apenas genericamente pela produção de provas. Ele já tem que especificar. Então, você vai colocar um tópico lá quanto à especificação das provas pelo réu na contestação. E por último, ainda nesse 14º item, eu destaco a possibilidade de reconvenção. Você vai analisar, nos termos do artigo 343, se há alguma situação fática que venha justificar fazer pedidos contra o autor nos próprios autos. Então, é a oportunidade que você tem de também fazer pedidos contra o autor. Então, a demanda ele tem esse caráter bilateral, né? Então, o réu também pode fazer pedidos através dessa reconvenção, que é apresentada como um tópico da própria contestação, ok? Então fique também atento a essa possibilidade de reconvenção no processo que vai beneficiar significativamente o seu cliente réu no processo, ok? Bem, e detalhe, gente, fiquemos atentos também, né? Porque se, por exemplo, você estiver fazendo a defesa do réu numa ação possessória ou então numa ação que tramita junto ao juizado especial, aí você não vai se valer da reconvenção. Na verdade, você vai fazer o chamado pedido contraposto. É o requerimento nos próprios autos para que o réu tenha essa oportunidade também de fazer pedido contra o autor no processo, ok? Eu vou até deixar uma questão muito interessante para vocês analisarem, para vocês pesquisarem, que é o seguinte: quando o advogado apresenta reconvenção e quando ele apresenta pedido contraposto? Então, gostaria que vocês fizessem a pesquisa sobre essa questão, ok? E por último, o 15º item que eu queria destacar, que diz respeito a essa atuação do advogado na defesa do requerido, está relacionado a protocolar a contestação e os documentos tempestivamente. Então, depois de tudo isso, você já preparou a sua defesa, a sua contestação, você já digitalizou os documentos apresentados pelo seu cliente, organizou esses documentos numa pasta, você já salvou a sua contestação em PDF, você vai digitá-la em Word, salvo em PDF. Agora é hora, portanto, de fazer o protocolo eletrônico da sua contestação acompanhada dos documentos. Então, aqui nós tratamos de algumas dicas, de alguns cuidados que dizem respeito à atuação do advogado na defesa do requerido. Na próxima aula, nós vamos falar especificamente sobre a contestação, cada parte da contestação e o cuidado que temos que ter em relação a cada um desses argumentos que você vai apresentar na sua contestação, seja ele de caráter material ou processual, ok? Um grande abraço a todos vocês. Bons estudos a todos.